Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar es Libertad. A continuación escucharemos uno de los testimonios de nuestros hermanos o hermanas en donde van a contar su experiencia personal con alguna vivencia que han tenido. Les pedimos por favor que puedan abrir su mente, su corazón, para que puedan escucharlo atentamente y entender que esta es una experiencia personal, cómo esta persona vivió ese momento o ese proceso, así que les pedimos enteramente escucharlo y abrazarlo con mucha empatía, con mucha abertura a aprender o no, o tal vez simplemente identificarse y escuchar el testimonio de uno de nuestros hermanos, ¿no? Les pedimos total discreción y como siempre están invitadísimos a unirse también al proyecto si están interesados y muchísimas gracias por ser parte de esto. Esperemos que realmente podamos lograr esta comunidad mucho más grande, mucho más libre, mucho más honesta y vulnerable. Muchísimas gracias y disfruten el episodio. Olá a todos! Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre conectar é libertar. E a minha experiência que eu vou estar compartilhando com vocês é sobre a minha vida de fé. Então, não começa comigo, né? Começa com meus pais. Meus pais receberam a bênção em 89 e meu pai é brasileiro e minha mãe é filipina. Então, eu sou mestiça, eu nasci no Brasil. Meus pais, desde que eu nasci ou antes, não sei bem, eles sempre foram missionários. Meu pai também era missionário antes de receber a bênção, teve vida pública, minha mãe também. Então, ele já tem essa vertente mais do lado voltado para o espiritual, religioso. E eu acabei tendo dos meus 4 irmãos, e eu a quinta, sendo a segunda, né, no caso, também herdei mais esse lado religioso, né, espiritual. Bom, desde criança eu via as atividades que meus pais faziam, testemunho, eles participavam de vigílias, a gente fazia rondoquê. Eu lembro que comecei a fazer rondoquê desde os 5 anos, que eu tenho lembrança, né? Talvez eu tenha começado antes, mas não tenho memória. Então, era um momento, na verdade, que me dá muita lembrança boa, que era quando a minha família conseguia se conectar, estar junto, a gente fazia leitura juntos, eu desenvolvi muito a minha leitura através do rondoquê. Eu tenho muita memória também de eu e meus irmãos e meus primos, a gente lendo cada um o juramento dos filhos. Então, o meu irmão era o mais velho, ele lia o 1, e minha prima lia o 2, eu lia o 3 e assim por diante. Então, a gente tem muita lembrança, assim, interessante, né, de fazer o sermão juntos. Como meus pais, eles moravam em Caxias do Sul, só tinha meus pais, a nossa família, a família do meu tio Sérgio e do meu tio Fernandão. E a gente fazia sempre o sermão juntos, e eles são filhos espirituais do meu pai também. Então, a gente fazia na casa do meu tio, depois a gente fazia churrasco, e daí a minha mãe, minha tia Célia e a tia Liliane faziam o sermão das crianças, e a gente desenhava, fazia a leitura da Bíblia de criança, enfim. A gente cresceu dentro da cultura e foi naturalmente desenvolvendo como se fosse normal, sabe? É igual andar de bicicleta, você vai pegando, vai aprendendo e depois você só pega a bicicleta e sai andando. Então, essa questão não era tão difícil pra gente estar fazendo. Claro que era cansativo você acordar cedo para fazer leitura e na maioria das vezes a gente acabava dormindo, né? Eu acho que a maioria de vocês também. Interessante porque depois que eu comecei a entrar na pré-adolescência, eu comecei a questionar muitas coisas. E uma delas era porque era tão difícil seguir essa cultura. Enquanto muitos, eles simplesmente... eu quero namorar, namoro. Eu quero ficar com aquela e outra pessoa, eu fico. Eu não preciso fazer devoção. Eu nem sei sobre espiritualidade, então eu não tenho peso na minha consciência de que eu preciso alimentar o meu espírito. Tinha muitas questões que eram diferentes pra gente, comparado com nossos amigos que pareciam ter uma vida bem confortável, bem tranquila. E eu achava que a vida deles era mais fácil e melhor do que a minha, muitas vezes. Então, começou aquelas crises, né, na adolescência. De será que esses valores, essa cultura, essa tradição é para mim mesmo?
E essa pergunta foi muito forte, porque lá pelos 12 anos você começa a aflorar os hormônios e de você querer experimentar aquilo que parece ser interessante para outras pessoas também. Isso aconteceu comigo. Mas, graças a Deus, naquele ano de 2012, quando eu tinha de 13 para 14 anos, foi a primeira vez que eu assisti um seminário, não um seminário completo, eu acho que era uma conferência sobre o amor puro. E daí, a missionária do amor puro disse pra gente escrever uma carta pro nosso futuro esposo, de que a gente vai superar todos os testes e que a gente no futuro ia rir de cada teste e a gente ia ser muito feliz por estarmos juntos e também torcer para que da mesma forma eu estou vencendo cada teste meu futuro esposo também esteja vencendo os testes dele. Então, foi bem interessante essa forma, né, de educar sobre a pureza, porque antes eu era só, não faça isso, não faça aquilo, mas o que eu posso fazer então com a pureza? E isso era uma questão que demorou muito para responder também. E eu aprendi muito com o Rainun sobre a pureza ser um jardim. Claro que foi depois da minha bênção, e eu entendi também que depois da bênção você também tem que manter a sua pureza. Mas meu foco é a minha vida de fé. Continuando, naquele mesmo ano e naquele seminário, eu também estava com meu coração um pouco frio demais. Então, à noite a gente tinha que fazer oração. E eu já não queria fazer oração porque era muito cansativo me forçar àquilo. Mas eu sou uma pessoa razoavelmente obediente. Então, as tias, as missionárias, né? Elas falaram assim, coloca a mão no peito e chama os pais celestiais, chama os verdadeiros pais. E eu obedeci, mas eu não queria no início, né? Mas eu obedeci. Então, falei assim, tinha um pulmoninho, avancei. E eu comecei a entrar, assim, na batida mais profundo. E eu tive uma experiência que, resumindo, eu parecia que ia morrer naquele ano, de alguma forma. E os verdadeiros pais me abraçaram e falavam que eles me amavam. E quando eu voltei pro meu corpo, eu senti, tipo, uma lágrima, assim, de que eu fui tocada pelo amor deles, mesmo eu não tendo feito nada por eles, assim, você, como você se dedicou muito, eu vou salvar você. Eu não fiz nada por eles, mas eles de alguma forma salvaram, né? Então eu fiquei com esse coração de por que eles fizeram isso por mim? Por que eles me amaram? O que eu tenho? O que eu posso fazer por eles? Como eu posso retribuir esse amor que eles me deram, sendo que eu meio que não merecia, eu sentia assim, né? E nesse mesmo ano, o verdadeiro pai ascendeu ao mundo espiritual. Naquele momento, eu senti que eu nunca tinha feito nada para contribuir pelo verdadeiro pai enquanto ele estava na Terra. Claro que eu tinha 12, 13 anos. Mesmo assim, a minha consciência bateu muito forte. Enquanto meus pais estavam chorando muito, eu simplesmente falei que o verdadeiro pai podia estar em todo canto e ia ser mais fácil, tipo, para ele estar trabalhando em vários lugares ao mesmo tempo, porque ele não tinha mais o corpo físico. Mas meus pais choraram muito e eu percebi que eles tinham um amor por ele, porque eles também se sacrificaram para trabalhar pela providência. Eles fizeram para sentir esse coração que eu não fiz, que eu não me sacrifiquei. Então, eles construíram esse coração, eles construíram a fé deles e eu estava vivendo no embalo, né, deles. Então, eu decidi sair do meu ambiente confortável, que era a minha casa, a casa dos meus pais, e desbravar, encontrar a minha fé, encontrar o meu amor, estudar de fato o princípio divino, que é a base das leis, a base da revelação que o verdadeiro pai trouxe para a humanidade enquanto ele era jovem. Então, o verdadeiro pai também disse que a primavera das nossas vidas é a adolescência, e foi o momento em que Adão e Eva mais machucaram o coração de Deus, porque eles se viraram contra Deus e se amaram de forma egoísta. E eu queria tentar fazer o contrário. Então, eu acredito que essa foi uma das minhas motivações. E eu nunca esqueço o momento que meu pai... Eu tava entrando no ônibus, bem corajosa, mas ao mesmo tempo eu não sabia de onde vinha essa coragem, porque eu não era corajosa. E meu pai disse, filha, não importa o que, não importa quem,
mas sempre faça com a motivação de servir a Deus e os verdadeiros pais. Desde as coisas pequenas às grandes coisas. Faça com esse coração. Eu não entendi muito na hora, mas depois que eu comecei minha vida de fé, eu realmente entendi o que meu pai queria falar. Porque as pessoas mudam e também a sua motivação muda. Mas se for por Deus, verdadeiros pais, então, independente se você quer ou não, você tem que fazer, não é? E na minha vida de fé, assim, que eu falo de membro interno que eu decidi, eu tinha alguns objetivos que meus pais plantaram no meu coração enquanto era criança e eu fui crescendo ouvindo as histórias deles. Primeiro, eu queria ter experiência do que era a restauração material, porque a minha mãe falava que ela amava encontrar pessoas, encontrar lugares e também, não importa onde você vá, você consegue se virar. Isso era uma coisa que eu realmente tinha muito medo, porque eu cresci, mesmo que eu tenha nascido no Rio Grande do Sul, depois meus pais mudaram de missão e foram para Campo Grande, e eu vivi numa chácara chamada Chácara das Flores. E eu pegava até ônibus, porque eu morava assim na zona rural e ia para a escola na cidade. Então eu não tinha contato. Os nossos amigos moravam 2 quilômetros de distância, mais perto. Também era difícil ir para a igreja naquela época. E depois a gente foi morar na fazenda Nova Esperança. E depois em Fátima do Sul, que tem 20 mil habitantes. Então eu sempre vivi no interior, com poucas pessoas e muita natureza, que eu realmente amei ter vivido assim. Quando eu cheguei em São Paulo, foi um baque muito forte, porque eram muitos prédios, muitas pessoas, muita correria, muita poluição. E aquilo também foi muito desafiante para mim. Algumas vitórias que eu tive. Bom, eu me dediquei muito para não me conectar horizontalmente com as pessoas no início. Não era essa a minha motivação, então eu não tive muitos amigos no início. Eu considerava eles irmãos mais velhos de fé, irmãos mais novos ou irmãos da mesma idade. Então não tinha aquela questão de um desejo de querer fazer amizade no início. Era mais realmente os meus desafios internos, de como estudar o princípio divino, estudar as palavras dos verdadeiros pais, entender por que meus pais sacrificaram e decidiram trilhar esse curso. E realmente, no início, eu tentava ler e não conseguia absorver nada. Então, ouvindo os guias internos, estudando o princípio divino, eu também percebi, conversando com o pastor, que eu não tinha condição de receber a palavra. Por isso, eu comecei um curso de servir sem que as pessoas percebessem. Eu ia lá, limpava o banheiro que todo mundo utilizava e eu sabia que depois que eu limpasse ia ficar sujo. Mas a motivação não era que mantivesse limpo, era que eu fizesse devoção, servisse as pessoas sem que elas soubessem, tipo, indiretamente. Eu sentia que eu não tinha força, coragem, condição para servi-las diretamente, não tinha dignidade. Tipo, eu quero servir na frente delas por conta do meu orgulho, que eu quero ser reconhecida. Não, eu quero estabelecer a condição para que Deus possa limpar quem eu sou e me preencher de novas palavras. Então era essa a minha mentalidade. Eu limpava os corredores, depois eu saía limpando o templo, mas principalmente o banheiro das meninas. E é interessante falar sobre isso, né? Mas quando eu limpava o banheiro, eu sentia que as nossas devoções diárias é como se a gente pegasse sabão e a vassoura e esfregasse tudo aquilo. Mas mesmo eu me esforçando, se eu não jogar água limpa, se eu não receber o amor de Deus, a sujeira vai ficar tudo misturado com sabão e vai continuar ali. Não vai fazer diferença. Então, meu objetivo maior não era só limpar, era que Deus limpasse o meu espírito, que jogasse aquela água pura e me purificasse. Então, eu sempre falava, tipo, Deus, limpa meu espírito. E isso virou um costume que até hoje eu falo assim, Deus, limpa meu espírito, limpa meu espírito, limpa meu espírito, limpa meu espírito. E depois eu ia pra restauração material e falava assim, que eu possa amar as pessoas como Deus ama, era minha meta, negar o eu, porque eu tenho muitas vontades, muitos eu, e paciência. Realmente respirar fundo. E na época eu tinha uma raiva, assim, uma fúria descontrolada dentro de mim. Eu não sei se é por conta dos meus antepassados serem chinês, espanhol com filipino.
italiano, muita mistura de sangue forte. Então eu tinha uma energia muito forte que normalmente eu acabava utilizando pra, assim, extravasar na raiva. E lá com o membro interno eu tive que ressignificar essa energia para me dedicar para as coisas, pelas outras pessoas, e fazer pelos outros, e fazer pelos outros. E depois eu comecei a ir pro Ceasa e nunca mais esqueceram de mim. Sempre na terça-feira eu tinha que ir pro Ceasa. E, nossa, minha barriga começava a borbulhar e queimar, assim, de por que eu tenho que fazer isso e tudo mais, né? Mas depois que eu via todo mundo usufruindo daquilo, eu sentia, nossa, esse é o coração de Deus, né? De se doar e sentir alegria, não porque eu tomei pra mim, mas porque as pessoas receberam e sentiram alegria, sabe? Sentir a alegria da alegria das pessoas. Era uma coisa que eu nunca imaginei que sentiria um dia, né? Se não fosse esse curso de se sacrificar por um propósito maior, por pessoas que não têm conexão de coração, de parentesco com você, você nem sabe quem elas são, né? Porque eu tinha chegado lá e eram pessoas de vários lugares, jovens de muitos lugares, com culturas diferentes, pensamentos diferentes. Um dos meus objetivos também era aprender o princípio divino, como eu disse. Então, depois eu comecei a estudar muito, a ler muita autobiografia, porque é mais fácil, né? Então, eu comecei a querer dar o coração do verdadeiro pai. Então, durante meu ensino médio, eu li de 12 a 14 vezes a autobiografia. E também eu li umas 20 vezes o capítulo da queda. Eu tinha muito medo. Porque a minha lógica é o seguinte, todos os nossos antepassados caíram. A porcentagem de chance de eu cair também é altíssima. E o nosso líder nacional, ele disse que só tem uma espada que você consegue derrotar Satanás. E essa espada é a espada que o verdadeiro pai utilizou para subjugar Satanás, que é o princípio divino. Então eu me agarrei muito forte, eu dormia com o princípio divino. E eu falava, Deus, me proteja, me guie, eu não sei do que eu, com a herança dos meus antepassados, sou capaz de fazer. Então, eu tinha muito medo, realmente. Eu não conseguia ter amizades normais, porque ali era um campo de batalha para mim. Eu entrei com o meu líder interno pra ou morrer ou sair vitoriosa. Não tinha, meio termo. E também, se eu voltasse porque eu estava desistindo, a minha mãe disse que não tinha lugar em casa. Então, ela falou assim, você tem que ganhar a vitória. Eu quero que você fique comigo. Eu amo você, eu quero ficar com você. Cada dia da minha vida vai passando, mas eu quero que você seja uma filha vitoriosa. E eu criei você, eu dei a luz a você para que você seja uma filha de Deus, para que você possa servir a Deus. Então, aquilo às vezes me magoava. Porque, assim, não, eu quero receber o amor da minha mãe, eu quero ir para casa, eu quero, ser fraca também, mas a minha mãe também, ela serviu Deus com esse coração e ela passou esse coração pra gente também, né? Então, acho que mesmo que eu voltasse pra casa, eu não ia me sentir bem depois disso. Outras lembranças que eu tenho é que eu nunca tinha chorado de saudade, assim, pelo verdadeiro pai. E a gente fez um projeto muito difícil, que foi muita negação. Basicamente, é você ser negado o dia inteiro por uma coisa que você nem queria estar fazendo. A negação da negação ali, né? E você converter aquilo em abençoar as pessoas que machucam o seu coração. Então, depois eu falei assim, não, eu vou amar as pessoas como Deus ama. Eu não sei como Deus ama, mas eu sei que, independente se a pessoa sabe que Deus existe ou não, Deus sempre tá provendo. Então eu falei assim, eu quero abençoar essas pessoas. Eu só quero falar com elas. Eu não quero nada delas. Eu só quero criar uma conexão, uma linha fina de conexão com essas pessoas, para que em algum momento na minha vida eu possa encontrar com elas de novo. E eu continuei sendo negada, né? Então foi pior ainda. Mas no último dia, a nossa figura central era um jovem, ele é muito meu amigo, assim, tenho conexão de coração muito profunda com ele. Ele foi nosso líder bastante tempo no Estudante. E passou um vídeo do Verdadeiro Pai, também do São Juan do Verdadeiro Pai. E eu só olhava pro Verdadeiro Pai, eu não sabia o porquê, alguma coisa assim. Eu só chorava.
só chorava, assim, como se a minha mãe tivesse ido embora sem me avisar, sabe? Eu chorava. E aquilo criou uma conexão muito profunda de coração com o verdadeiro Pai. Então, quando eu comecei a ler mais A Vontade de Deus e o Mundo, aí nessa época eu já estava lendo A Vontade de Deus e o Mundo, começou a entrar muita palavra dentro do meu coração, dentro da minha mente, e aquilo me alimentava de uma forma como se eu tivesse comido um churrasco pesado, assim, sabe? Que eu tivesse que passar um tempo sem fazer nada, só para digerir tudo aquilo, processar tudo aquilo dentro de mim. E eu senti que meu espírito começou a ganhar mais massa, sabe? Comecei a ficar mais forte. E as coisas não me abalavam tanto quanto antes. Que eu sempre tinha um ciclo de ficar bem e depois caía muito forte, assim. E eu ficava mal por muito tempo, não conseguia manter padrão. Tudo me cansava, tudo me irritava. Tudo era a mesma coisa e eu queria ir embora. Aí depois, do nada, subia e caía de novo nesse mesmo ciclo. E depois que eu tive essa experiência com o verdadeiro Pai, a minha consistência foi melhorando, foi aumentando. Até, claro, sempre tinha minhas recaídas, né? Mas me deu sempre força de querer continuar e dar um pouco mais de mim. E quando eu entrei no full time, né? Eu fiz 3 anos de estudante. E quando eu entrei no full time também foi outra situação que eu não queria entrar, mas eu entrei porque eu queria que meus amigos fizessem também. Então, não foi por mim, eu queria estar junto com eles, eu queria que a gente tivesse experiências juntos, experiências únicas na nossa vida. E daí, a gente começou muito a conectar com o coração da verdadeira mãe, que era aqueles 7 anos, né, de 2013 a 2020. Mas foi mais quando eu tava no full time mesmo que eu comecei a perceber que eu nunca tinha me conectado com a verdadeira mãe. Sempre foi o verdadeiro pai. Sempre foi o pai, sempre foi o pai. E depois eu comecei a pensar na mãe, a querer me conectar com a mãe, a criar coração pela mãe, porque eu não tinha. Eu nunca tinha investido nada, tipo, intencionalmente pela mãe. Então, eu não queria, tipo, chegar na frente da verdadeira mãe e ver só uma senhorinha coreana, baixinha, e que falava alguma coisa, sabe? Eu queria sentir, ela é minha mãe, e eu sou filha dela. Então, quando a gente ia pra restauração material, eu falava, mãe, não se preocupa com os jovens do Brasil. A gente, mesmo que não sejam todos, estamos aqui para representar essa nação. Então, o que a gente está fazendo na linha de frente possa alcançar todos os jovens da esfera da segunda geração. Eu falava, mãe, pega a nossa energia, receba a nossa energia, e naquela esquina eu vou encontrar com a senhora, naquela esquina, e naquela esquina, naquela esquina. Então, eu assim, todo o meu full time, eu tive muita experiência forte, assim, do amor da mãe. Sabe, aquele amor de que você é rebelde, você tem insuficiências, mas eu ainda te amo. E quando você quer decidir sofrer, ainda assim, eu não quero que você sofra, eu te amo. Mas se você vai sofrer, não sofre porque é difícil, sofre porque você quer construir um mundo de amor. Você quer construir um mundo em que as pessoas possam sentir esse coração original. Eu sempre senti voltado para esse lado, assim, sabe? Eu falo assim, não, eu quero sofrer, eu quero, tipo, sentir o que meus pais sentiram, aquela negação. E não deixava. Claro que quando eu tava muito bem, vinha a negação, eu falava assim, não, agora é o momento para eu manter padrão, né? E claro, eu não mantinha absolutamente, mas eu sentia que Deus estava me educando na linha de frente. E assim, não é todos os jovens que vão ter esse curso, né, tão intenso, tão imerso, assim, profundo como os nossos pais tiveram e a gente. Mas uma coisa eu sei, eu recebi muito amor na linha de frente, o amor de Deus muito vivo. E eu sempre perguntava, Deus, por que você está me amando sendo que eu não fiz nada? E Deus sempre me respondia muito forte, assim, não em palavra, mas no coração. Esse amor que eu tô te dando é um amor que eu queria dar para os seus pais. Mas naquela época não tinha atmosfera e eles não tinham condição de eu poder dar esse amor para eles. Então eu fui guardando todo esse amor. E você tá aqui agora, eu quero te dar muito amor. Então eu tive muita experiência de amor com Deus, apesar do ambiente externo não ser lá aquelas coisas, né? Meus amigos da minha turma e das turmas anteriores, das próximas turmas, sabem que era meio precária a situação, que a gente às vezes acabava dormindo na rodoviária, que a gente dormia, sei lá, de forma meio precária.
Mas eu sempre senti muito forte a presença de Deus. Acho que não tinha nenhum dia que eu não voltasse e tivesse experiência com Deus. De alguma forma, sabe? De alguma forma. Uma das experiências, assim, que eu tenho muito forte na linha de frente foi que eu tava sendo muito negada naquele dia, muito negada. E eu olhei para as pessoas que estavam restaurando em Praia Grande. E todas as pessoas estavam de boa, sabe? Na praia, lá curtindo. E eu comecei a me indignar. Eu falei assim, Deus, por que essas pessoas, ao invés de se desesperarem para encontrar com Deus, elas estão aí relaxadas, descansando, tomando banho de sol. Eu queria estar fazendo isso porque eu tenho que ficar, tipo, me sacrificando por elas. E nisso, eu não fui bem, assim, pleníssima. Tipo, eu tava muito revoltada. Eu tava com o coração, tipo, muito machucado, né? E daí eu lembrei, né? Minha meta é amar as pessoas como Deus ama. Então, como Deus consegue amar essas pessoas? Eu não tô conseguindo amar essas pessoas. E daí eu fui lá pra frente do mar, respirar um pouco. E olhei assim pro mar e eu tive uma experiência, meus amigos falam que eu sou meio brisada, né? Mas é como se a onda tivesse me engolido, assim, e falado assim, a criação, né? Tipo, a água, eu sempre esperei para encontrar uma pessoa como você, uma filha de Deus. E aquilo entrou assim no meu coração, né? Nossa, eles olham, a criação olha assim para mim, mas eu não consigo olhar assim para as outras pessoas, para os outros seres humanos, né? E eu percebi, a criação nunca mudou a sua natureza original, porque eles não caíram. Então, eles sempre viveram pelo bem do próximo. E, naquele momento, o mar me ensinou a natureza original, né? De viver pelo bem do próximo, não porque o próximo é bom, mas porque essa é minha natureza original e vem de dentro de mim para fora. E daí eu falei assim, não, então eu vou testar isso. Se a criação nunca mudou, mesmo o ser humano sendo péssimo, egoísta, poluindo, acabando com a natureza sempre viveu pela gente, então eu vou tentar mais 40 minutos viver pelos outros. E daí transformou totalmente, assim, tipo, o meu coração e as pessoas começaram a me dar amor de novo, mas aquele momento foi para que Deus me educasse sobre a natureza original, que ela não parte das razões externas, sabe? Eu não sou reativo àquilo. Isso vem intencionalmente do fundo do meu coração, brota da minha natureza original, que nós herdamos dos verdadeiros pais, nós herdamos de Deus. E eu fui criando a minha identidade como filha dos verdadeiros pais, filha de Deus, na linha de frente, no meio da batalha ali, né? Claro que cada um tem uma experiência diferente na sua vida de fé. E eu fui construindo, eu fui falando para Deus, olha Deus, hoje eu vou para a linha de frente, eu vou passar por esse curso, mas eu quero herdar mais sobre a pureza, eu quero herdar mais sobre a honestidade, sobre a simplicidade, sobre cada virtude. Cada dia eu quero que o Senhor me dê algum aspecto da sua virtude, da sua natureza, porque eu não quero voltar sendo a mesma pessoa, sendo que eu tô fazendo uma coisa que eu não quero fazer. Isso foi uma das experiências. E durante o full time a gente tinha a meta de ler 40 vezes o Princípio Divino. Então, quando eu ia pra linha de frente, eu lia o Princípio Divino. Na volta eu também lia e eu dormia muito. Nossa, era muito cansativo. Aonde eu encostava eu dormia. Mas graças a Deus eu consegui bater minha meta de ler o Princípio Divino. E nesse curso eu trouxe a minha melhor amiga do Ensino Fundamental 2. E eu falei pra ela que isso mudou minha vida, esse princípio educou meu coração. E eu quis dar pra ela também, porque eu não tinha amigos no Ensino Fundamental 2. É meio triste falar isso, mas era difícil pra mim, porque eu tinha medo de ser como as pessoas do mundo secular, mas eu também não via nada que me interessasse neles. E essa minha amiga me protegeu muito, me amou muito. E a gente assistiu muito anime juntos, jogava bola, andava de bicicleta, fazia caminhada juntas. Então Deus me deu muito amor através dessa amiga. E eu sempre orei e continuo orando para que ela tenha uma vida pleníssima, que ela possa ter muito amor de Deus e que um dia ela possa receber a bênção da mesma forma que eu recebi. Durante esse tempo eu aprendi muito sobre a paciência e o coração humilde de Deus, que Ele ama o ser humano profundamente, Ele perdoa o ser humano profundamente, mas não é isso que Deus quer. Deus, Ele quer
abençoar, Deus quer amar, Ele não quer só perdoar, sabe? E falar, tudo bem, eu te perdoo. Deus tá cansado de só ter que perdoar o ser humano, Ele tá cansado de perdoar a Luana. Ele quer dar as bênçãos, Ele quer amar, Ele quer viver junto. E foi isso que eu senti muito forte fazendo o curso de restauração material, de testemunho, durante o curso de 2 anos e indo principalmente para a Coreia, foi onde eu finquei ainda mais a minha identidade como filha dos verdadeiros pais, filha de uma família abençoada, né, que multiplica as bênçãos de Deus por onde quer que a gente passe. Essas foram as mudanças que eu tive e também graças a esse curso eu consegui me conectar muito com o verdadeiro pai, tanto que é engraçado, mas às vezes eu preciso colocar um vídeo do verdadeiro pai no YouTube, mesmo que eu não entenda muita coisa, porque o coreano dele também não é fácil, eu também não sei muito bem coreano, mas eu preciso ouvir a voz dele. Eu preciso ouvir e eu tenho que ler alguma palavra dos verdadeiros pais, porque senão eu me sinto mal, me sinto vazia, eu me sinto fraca, eu sinto que eu não consigo controlar o tempo e a minha vida fica passando, sabe? E também eu consegui me conectar muito com o coração da verdadeira mãe. Quando eu ouço a voz dela, tipo, parece que eu quero chorar, assim, sabe? Eu quero abraçar a verdadeira mãe e eu quero continuamente contribuir. Eu quero me tornar o padrão que a verdadeira mãe espera de ser uma água pura. E me purificar, constantemente cuidar do meu jardim, tirar as ervas daninhas, plantar flores, construir uma casa linda, onde a minha família possa sentir graça, onde meus filhos possam se inspirar na minha vida, da mesma forma que eu me inspirei na vida dos meus pais. E tem uma coisa que eu lembrei agora, né, que minha mãe sempre educou a gente pela consciência e meu pai sempre pelo princípio. Então, se você não cumprir a sua palavra, o seu corpo tem que doer. E a minha mãe, ela sempre foi pela consciência e pelo coração. Então, às vezes eu queria fazer alguma coisa errada na minha vida, mas eu pensava, quando eu voltar para casa eu vou querer almoçar e olhar para minha mãe e eu não quero sentir vergonha, eu quero sentir que eu posso falar com ela, sabe? Então, isso me deu muita força para não querer machucar o coração dos meus pais também. Eu querer voltar para casa e abraçar meus pais, olhar para os meus pais e poder fazer uma refeição com eles com consciência leve, limpa, sabe? Então, esse foi um pouco do meu curso e por isso que muitos jovens que me conhecem sabem que eu sempre falo sobre a pureza e defendo a sexualidade centralizada em Deus, uma visão de vida centralizada no curso dos verdadeiros pais e o curso dos filhos abençoados, que a gente não tem nada a ver com esse mundo e que a nossa identidade está nos verdadeiros pais. O nosso valor está nos verdadeiros pais e eles não mudam. O resto das coisas, as nossas roupas, as nossas bolsas, aquilo que a gente pode comprar, aquilo que a gente pode ter, isso muda. Agora eu quero, agora vale muito, depois não vale nada. Mas os verdadeiros pais sempre vão ser pais de amor. Os nossos pais estão na posição de nos amar incondicionalmente. E nós, como filhos, condicionalmente na nossa vida, a gente tem que mostrar piedade filial. E essa é a nossa responsabilidade, né? E isso tudo tem como finalidade nós recebermos muita bênção, nós termos uma vida próspera. E eu cheguei depois desses 7 anos de curso. Em 2020 eu recebi a bênção e isso vai ficar para um outro momento, porque ali já tem muita história, passou muita água debaixo dessa ponte. E tem muita história assim para contar para vocês, que eu vou deixar para uma outra vez. Acredito que é isso. Um período da minha vida de fé, né? Que eu falei da minha motivação, das minhas vitórias, das minhas mudanças. Espero que vocês também possam construir a vida de fé de vocês, se dedicar, sair do ambiente de conforto, da sua casinha, do seu quarto, das suas coisinhas, ir para um lugar que realmente desafie você enquanto você é jovem, porque na sua bênção, todos aqueles desafios que você conseguiu vencer, você vai facilitar a sua vitória com o seu cônjuge. E fico aqui, um beijo y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por escuchar hasta el final. Espero realmente que este testimonio haya podido tocar tu corazón como tocó el de nosotros.
Así que esperamos verte en otro episodio. Por favor, únanse a todas nuestras redes, ya sea en Instagram, en WhatsApp o en Facebook. Siempre estaremos compartiendo las noticias sobre este proyecto y sobre muchas otras cosas aquí en Jaino. Muchísimas gracias por estar al final y nos vemos.